Olá, seja super bem-vindo à aula de hoje. Hoje eu vou te mostrar nesse vídeo como se fazer uma análise de mercado aqui no Excel. Vou poder tirar uma dúvida que tem sido. Vamos ir um pouco mais direto quanto é a análise de mercado. Como é que nós devemos fazer uma análise de mercado para que quando nós estivermos a fazer um projeto de penetração ou então mesmo queremos fazer uma campanha de marketing para poder atingir uma média, uma meta no faturamento. Bom, então fica até aqui no fim, continua até o final do vídeo, tem algumas surpresas que eu vou ter que mandar para aqueles que prevalecerem até o final. Meu nome é Rufino Bumbo e este é o Mentalidade de Negócio. Aqui você vive de transformação. E, como sempre, né, o meu objetivo é ajudar os empreendedores a poderem olhar no nicho angolano, sobretudo no mercado ruandense, onde muita coisa está a mudar, o cliente está muito expert, então há necessidade de nós sermos também expert neste exato momento. Bom, eu vou partilhar aqui a minha tela do Excel para podermos então começarmos a olhar num modo geral como nós devemos fazer a nossa análise de mercado. Bom, análise de mercado, o que é na verdade? A análise de mercado é um estudo, não é uma pesquisa profunda que nós fizemos sobre o nicho, ou sobre o mercado onde nós estamos envolvidos com as nossas atividades. Esta mesma análise, ou este mesmo estudo que cabe, na verdade, para conhecer os agentes envolventes deste mesmo mercado. Como sabes, existem vários tipos de mercado, e dentre esses vários tipos de mercado, é importante que nós localizamos qual é o tipo do nosso mercado que estamos envolvidos. E diante disto, é necessário nos fazermos uma pesquisa ou uma análise, não é? Um trabalho de campo para podermos ir de encontro com a realidade do nosso mercado. Então, o mercado é ali onde nós nos envolvemos com a nossa atividade, onde nós queremos fazer mediante o tipo de exercício de atividade que nós temos para exercer nessa sociedade, então ali vai definir o nosso mercado. E diante disso, é importante saber que o que nós vamos encontrar no mercado, vamos encontrar o cliente, vamos encontrar o concorrente, vamos encontrar também os fornecedores. São esses três tipos de agentes que nós podemos encontrar dentro do mercado. E esses agentes é que fazem constituinte do conjunto mercado, onde nós estaremos com uma atividade, ou estaremos com um produto ou serviço para disponibilizar a procura, disponibilizar a concorrência àqueles nossos adversários que definimos, que lutamos, ou seja, que competimos com o mesmo cliente para podermos fazer uma venda final. Então, é mais ou menos isso que é o mercado, como nós devemos entender. E nós, hoje, o mercado angolano está muito saturado, porque existem vários tipos de atividade. E nessas atividades existem pessoas que exercem o seu comércio, exercem seus serviços ou a sua produção, sem exatamente fazer uma análise de mercado. Tudo porque há uns que estão apressados em ir e já poder meter a mão na massa, outros fazem porque pronto, não têm o domínio, não têm a noção, outros por mesmo desleixo. Então, este é um assunto muito importante. Há uns que pensam que fazer análise de mercado é quando nós estamos a penetrar ou nós queremos introduzir o nosso serviço ou um produto para podermos vender. Não, exatamente isso. O mercado existe também para aqueles que já exercem essa atividade, qualquer atividade, certo? Então, é mesmo isso que aconselho que as pessoas tenham um hábito de poder ver este mercado, porque o mercado é sempre aquele. É, tem aí um vídeo que eu fiz também sobre o comportamento, tá? O comportamento do produto, ou seja, o ciclo de vida de um produto. Ali são várias variações. Então, por isso é que estou a falar com uma noção, dizendo que a análise de mercado serve para aqueles que querem entrar no mercado e para aqueles que já estão a exercer a sua atividade no mercado. Então, é mais ou menos isso. E diante disso, eu tenho aqui que lhe mostrar aqui em prática como é que nós devemos estruturar as nossas análises de mercado, como é que nós devemos levar essa análise de mercado no papel. Eu tenho aqui, primeira coisa que nós vamos ter que fazer aqui é análise do público-alvo, ou vulgo, ou simplesmente análise do cliente. Tá? E trouxe aqui algumas questões para podermos analisar profundamente. Tem aqui a primeira, né? O cliente, o que é? O cliente é aquele que
É a procura final que nós temos para poder disponibilizar os nossos produtos. Esse aqui é o cliente, aquele que está disposto para comprar o nosso produto, independentemente da variação do preço que nós temos. Então, é importante que nós temos que saber esse tipo de pessoa. E também o cliente que nós temos que servir, temos que saber que tipo de classe que tem o nosso cliente, certo? E quero isso dizer também que existe três tipos de cliente, né? Três tipos de cliente. Cliente de alta aquisição, né? De alta aquisição, ou seja, de classe A, não é? Que eu tenho feito aqui, de classe A, né? E depois também então temos o cliente B, né? Que eu tenho considerado de classe média nesse caso, né? De classe média. E depois temos que encontrar aqui para o final, que eu tenho sempre dado nas minhas aulas de empreendedorismo, né? A classe C, que é a classe então, baixa que nós temos, que eu tenho dito às pessoas. E essas classes que eu tenho aqui que mostrar para você, é para poderes entender como é que nós devemos olhar o nosso cliente. Não, mas a quem pergunta, não, mas essa classe está tudo misturado, sim, está tudo misturado, mas cabe nós agora sabermos, né, que tipo de mistura, que tipo de disponibilidade é que nós vamos fazer, porque o preço que tu deves que praticar para não ver erro na hora de definir o preço, né, é importante saber isso, porque o preço que vais ter que disponibilizar para o produto A, que seja o mesmo produto, né, seja o mesmo produto, na verdade, o mesmo que você vai ter que disponibilizar para o cliente B. O produto A serve para o cliente A. Então, aqui temos que definir exatamente. Eu tenho que facilitar para você facilitar entender. Produto A para a classe A, produto B para a classe B e o produto C para a classe B. O que isso é? Vou fazer um exemplo aqui de um preço todo tipo de classes do cliente que nós temos. Preço, né? Por exemplo, você aqui vai fazer o seguinte: você vai pretender vender a 2.000 kwanzas, a 2.000 kwanzas no produto A, na classe B, eu posso vender a 1.000 kwanzas. Vender a 1.000 kwanzas. E depois, para o produto C, posso vender também a 500 kwanzas. Por que nós temos que fazer a diferença assim? Porque o produto A, a classe A nunca está disposto para comprar, nunca estará disposto, pode escrever nisso, nunca estará disposto absolutamente de comprar um produto que seja da classe B, por exemplo, nunca estará disposto. E o produto, a classe B, são as classes intermédias. Eles, na verdade, têm uma realidade na hora de analisar esse tipo de cliente. A característica dele principal, ou seja, a motivação dele principal, eles vivem com o intuito do A, da classe A, mas na realidade deles estão mesmo no B. Este tem uma característica muito, muito complexa de hora de definir. Então, há que se muita cautela na hora de olhar nessas classes de nossos produtos que nós queremos pôr. É só basicamente isso que eu queria te mostrar. Então, voltamos novamente aqui na nossa análise. Tem aqui algumas questões que precisamos lá. Quem? É importante saber quem são os nossos clientes. Aqui, para saber o nosso cliente, que tipo de cliente que nós temos, é importante olhar na disponibilidade que você tem para o fazer. Se o nosso cliente é empresa, então vamos servir para a empresa. Se o nosso cliente é um público singular, então aqui você vai poder servir para ele. É importante saber isso. Mas então, como é que eu posso fazer uma análise de campo? Então, bom, na área onde você vive, fazes uma cartilha ou fazes uma cartilha de análise, faz uma prospecção de campo, de ir à procura do cliente. O cliente aí, nesse caso, para você pensar todo o cliente, portanto, ele poder definir, se lembra ali na classe A, na classe B e na classe C, né? Essas classes que estão aqui aparecendo aqui no ponto. Então, é aqui onde você vai ter que definir. Por exemplo, a classe A são aqueles do poder aquisitivo muito mais elevado, né? Tem um poder aquisitivo, são pessoas que gastam a qualquer altura, não depende de nenhuma estação, não depende de nenhuma época, qualquer época que ele tem necessidade, vai. E ainda mais esse cliente de classe A são aqueles clientes é aquele tipo de cliente que compra o teu produto por desejo. Ele não compra por necessidade, ele compra por desejo. Esse desejo é que ele faz comprar. Ou seja, são aqueles que compram por ostentação. Então, é assim mesmo, ostentação. Bom, e este
cliente médio são aquele cliente que compra óleo, aquele que vão muito pela estação, pela época, não é época sazonal, compram mais gente no momento das festas, no momento de feriado, no momento específico, onde este produto aparece com mais vulnerabilidade, né? Então são esses. E agora, o cliente da classe baixa são aquele cliente, né, que compram, na verdade, por preço. Ele, para comprar, compra por preço. E ele, a motivação dele é por necessidade. Ele não vai por ostentação, não vai por gosto, não vai por estação. Ele é por necessidade. Ele compra porque ele necessita. Por que ele necessita? Porque, suponhamos, na hora de comprar o arroz, né? A cesta básica. A cesta básica é prioridade para todos, tanto da classe A, classe média, ou na classe baixa, é prioridade. Mas, no tipo de alimentação de cesta básica, vou especificar aqui o arroz, por exemplo, né? O arroz. O a classe A, ele compra o arroz, ele diz que quer comprar um arroz integral, que aquilo está muito mais caro, porque o motivo dele ele veja pela saúde, vai pelo glamour, vai pela acessibilidade do mercado onde ele está inserido, ele não pode ir nos subúrbios, comprar esse arroz. Já a classe média ele compra o arroz também por gosto ou por necessidade. Quando está difícil, o bolso dele está difícil, ele vai ir no mercado assim informal, ele compra e pega. Vai mesmo aqui, por exemplo, aqui no Anda, vai no Kikolo, vai no mercado 30, ou vai no mercado dos Kwanza, compra ali. Ele não quer saber disso. Vai numa cantina e compra. Ele não quer saber porque você tem que ir no supermercado. Não é exatamente isso. Agora, o cliente da classe baixa, esse compra sem nenhuma limitação, né? Ele compra porque ele precisa. Se ele não comprar esse arroz de má qualidade para poder sustentabilizar, simplesmente para sair daquilo, ele não compra. Então é importante nós frisamos isso. E depois vamos nesse ponto aqui, né? Espero que entendas muito. Vai nesse ponto aqui, o que é? Na verdade, aqui está querendo procurar saber que tipo de produto que você quer. O que você tem para disponibilizar para este mercado que você está se inserir. Certo? Então é importante saber da qualidade do nosso produto que nós tivemos que oferecer. Este mesmo produto que não seja da nossa vontade, tinha que ser mediante o mercado onde está inserido, ou seja, o nicho onde está inserido. Olha, lembra-se das classes, tá? Por exemplo, da classe baixa, ele define o tipo de arroz que ele quer. E da classe alta também define o tipo de arroz que ele quer. Então, se você está inserido num produto, numa classe A, onde ele só consome o arroz integral, você não pode oferecer um arroz normal, porque não vai comprar. Simplesmente assim ele não vai comprar. Então, é exatamente isso. Ali há exatamente alguma característica que ele exige. E como é que nós devemos olhar isto como empreendedor? Aí você que já está no mercado e você que quer entrar, então tens que fazer uma prospecção, disponibilizar aquilo que eles precisam, aquilo que eles querem, que o cliente quer, é que você tem que colocar a disponibilidade desse mesmo local. Então, neste ponto que é importante você frisar muito bem o meu produto. Por exemplo, o meu produto vai ser da qualidade alta, onde eu vou servir de pessoas com debilidade de doença, que tem uma recomendação médica, que tem um acompanhamento nutricional. Então, vou colocar, por exemplo, né? Vai colocar aqui. E depois, para quem? Né? Aqui essa questão está igualzinho com quem, né? Agora, para quem está destinado para que tipo de pessoas dentro da tua classe, da tua sociedade que está ali mesmo no mercado, cada mercado tem um mercado onde está misturado, um nicho onde está misturado. Por exemplo, você tem uma cantina, e aí você acontece que tem aí uns que estão na classe média e tem uns que estão na classe baixa, né? Na classe C, nesse caso, classe A e na classe C. Então, se ela disponibiliza para esses dois tipos de pessoal, dois tipos de arroz ou três tipos de arroz para disponibilizar para essas pessoas, porque é mesmo isso que tem que acontecer. E para quem isso, na verdade, vai apropriadamente para aproveitar que tipo de cliente que você tem. Se tens cliente empresa ou tens cliente singular, certo? É exatamente isso que você tem que definir. E também olhar nas classes. Se tens classe A, destinado para a classe A. Este produto é destinado para a classe média. Este produto é destinado, por exemplo, para a classe baixa. Então, já fiz uma definição sobre isso. E depois tem outro porquê. Porque, na verdade, aqui é para saber a razão. Essa é a questão que é um pouco difícil de ser acompanhado, de ser respondido. É assim, né? Muitos que, por vezes, não fazem essas análises, descansam por ali, porque não querem responder. E depois chega ali e querem ir às pressas. Este porquê, e na verdade, é para justificar por que você quer disponibilizar esse produto e por que você quer manter a tua visibilidade ou a tua presença diante deste
mercado nesse nicho. Então, aqui é importante você frisar sobre a justificativa de dizer, não, eu estou aqui porque há uma debilidade de qualidade, de uma debilidade no serviço, há uma debilidade na disponibilidade. Por exemplo, eu olhei naquele outro concorrente, ele disponibiliza o seu produto numa época e depois, volta e meia, quando termina, demora mais um tempo. E eu estou a vir a par dessa situação e quero resolver este problema exatamente para poder dar. É exatamente isso. E depois vai outro ponto, então, que temos aqui, é sobre como. Como e são os caminhos que você vai poder traçar, de como você vai poder traçar, certo? E depois, então, tem aqui como é que você vai traçar, como é que você vai poder servir nele. Se vai servir entregas a domicílio, se vai servir a prazo, se vai fazer uma venda pré-pago, uma venda pós-pago, ou como é que vai definir. Na verdade, você vai ter que criar aqui algumas políticas estratégicas de poder disponibilizar em termos de distribuição para este mesmo povo, ou para este o público-alvo que você tem, tá? Então, é mais ou menos isso. E depois temos aqui este ponto, então, prospecção ao avatar. Esta prospecção ao avatar é o quê? É agora entender como é que nós devemos desenrolar este nosso o próprio cliente. Então, aqui, na verdade, é para pôr aqui o nome do cliente, né? Aqui vai colocar o nome do cliente, a qualidade que ele exige, se é qualidade baixa ou qualidade média, e depois o preço que vai definir. Olha aqui, atenção a fazer preço. Eu tenho um vídeo aula que eu já fiz sobre a estratégia de preço, onde eu ofereci uma planilha. Vai lá e observa isso para você vender muito. Tem uma planilha em disponibilidade para aquele que se subscrever, né? Tem uma planilha sensacional que vai ajudar muito. Então, aqui no preço é importante você definir dois tipos de preço na hora de fazer a prospecção, ou seja, aí o preço intermédio, ele mesmo o cliente vai poder fazer. Um exemplo que eu vou ter que fazer aqui na hora de fazer preço. Você vai ir para ouvir pessoal, mas qual é o tipo de preço que você, pelo menos, pagarias para esse tipo de produto? Ele vai definir, ele vai dizer, e depois vai aqui na condição de pagar. Na condição de pagar é importante, mas aí é necessário. Não, mas ali são aquelas pessoas muito baixas. Não, é importante olhar nessa situação também. Quer fazer pré-pago, quer fazer pós-pago, queres fazer um pagamento presencial, queres fazer por transferência, enfim, é ali, por ali vai, né? E depois a localização. Na verdade, a localização não vai só simplesmente aonde está localizado o cliente, mas a localização do teu produto. Aqui vai mais no sentido de imaginar, para olhar, para saber como é que o cliente tem que ver o teu produto, tem que criar uma saudade, tem que criar uma lembrança, tem que criar um retorno de satisfação e tem que ser um produto que tem que vir para solucionar ou resolver o problema desse cliente, certo? Dessa necessidade que ele tem. E depois tem aqui o outro também, atendimento. Atendimento que você quer personalizado, atendimento que você quer parcial, atendimento que você quer normal, atendimento que você quer a entrega, em cliente que você quer a prazo, a entrega que você quer antecipado, o cliente ainda não pagou, só fez uma reserva e você vai já disponibilizar. Então, é tudo mais ou menos isso. E é tudo mais ou menos isso, né? Que você vai ter que dividir. E depois, sistema de serviço. Sistema de serviço aqui na verdade, sobre é, alguns métodos que você vai ter que criar, né? Que tem chamado aqui algumas estratégias que você vai ter que definir para poder disponibilizar para esse cliente. Então, é mais ou menos isso. E depois vai para os concorrentes. Os concorrentes são aqueles nossos que também devemos saber que aqueles que partilhamos o mesmo sentimento, é, a mesma dor, né? Nós já vezes pensamos, olhamos nosso concorrente, nosso vizinho a vender o mesmo produto ou a fazer o mesmo serviço que nós e depois olhamos, não, mas esse aqui como é possível ele vende? Aí nós pensamos às vezes pela característica que ele nos apresenta, às vezes ele está vivendo bom, né? Bons momentos, não. A mesma dor que você vive é a mesma dor que o concorrente tem. A mesma dificuldade que você tem, ao invés de poder saber na profundidade do cliente, é a mesma dificuldade que ele tem. Mas é importante você saber que o concorrente é aquele que está disponível para poder te trair, para poder discutir de igual modo com o teu próprio serviço ou o produto que tens. Então, normalmente a competição aqui com o cliente é saber se vão competir pelo preço ou vão competir pela qualidade ou faz ter que competir com ele pela estratégia de disponibilidade, né? De dispor aos clientes. Aquele que mima e aquele que não quer mimar, aquele que pagou, toma, e aquele que diz não, toma e depois me paga. Então, depende também de você. E aqui é importante conhecer os nomes dele, frisar se é empresa, se é cliente normal, e faz um avatar, né? Faz um avatar ali, e depois definir a qualidade, saber da qualidade que ele disponibiliza para o cliente, para o cliente de igual modo, saber o preço que ele pratica com o seu preço, é importante olhar também isso,
saber as condições de pagamento que o cliente, que o concorrente faz com o cliente, é importante que você saiba para você poder definir, porque o mercado é assim, que acontece a coisa que você vai quer fazer, porque o mercado é que está te pedindo para fazer. Então nós temos que ter um senso de flexibilidade na hora de entendermos esse mercado. Esse senso de flexibilidade vem muito bem de saber como é que o cliente se comporta e como é que o concorrente se comporta também. E depois tem aqui a localização, onde é que eles estão, a qualidade em si, a localização da prescrição, como é que o cliente pensa do produto do outro concorrente em relação ao seu produto. Né? Se ele sente-se mais feliz com o produto do seu concorrente ou sente-se mais feliz com o teu produto. É mais ou menos isso que você tem que fazer. Né? E depois o atendimento também, se vai medíocre ou vai um atendimento médio, um atendimento baixo, um atendimento alto, de grande gabarito. O sistema de serviço é exatamente isso que você tem que fazer. E depois olhar sobre também os nossos fornecedores, pois são agentes que fazem parte do nosso mercado. Né? Os nossos fornecedores. Quem são os nossos fornecedores? Os fornecedores são aqueles que nos disponibilizam o nosso produto que nós vamos comprar, ali onde nós vamos comprar para revender, nós onde vamos comprar para poder transformar para aqueles que fazem produto. E para aqueles que fazem serviços, né? Tem fornecedor, sim, tem fornecedor, porque em cima de um produto você tem que anexar um serviço. O que é que você vai ter que anexar um serviço? Por exemplo, o arroz, que você compra avulso num saco de 5 quilos e você tem que vender em quilos. Aí você vai comprar uma embalagem. Essa embalagem é que vai definir um agregado de qualidade do teu produto. Então, essa embalagem, aonde é que você tem que ir buscar? Aonde é que você tem que comprar? É no concorrente. E esse concorrente vai poder pôr timbre, vai poder pôr timbre da tua marca, vai poder fazer algumas vontade que você quer, que você tem que fazer o desenho dessa embalagem, como é que ele vai. Então, enfim, porque ali onde você vai é onde também o outro vai buscar, certo? Então, é mais ou menos este tipo de característica. Então, vamos lá na tabela para poder analisar o nome dos concorrentes, se é empresa, se é singular, né? Que tipo de empresa, qual é a qualidade que ele oferece, né? E poder pôr a descrição das formas, como é que ele faz, se a forma de pagamento que ele exige é pagamento pós-pago, se é pagamento pré-pago, se você pode fazer alguma venda, poder comprar, fazer alguma compra, e depois fazer uma venda, depois de fazer venda, entregar o produto também depende, porque quero isso dizer que o fornecedor seu, ele vê você como um cliente, quer dizer que você é cliente do seu fornecedor. Então é exatamente isso. A análise que você fez para o seu cliente é a análise que ele vai fazer para você também. Então é assim, é recíproco aqui, né? Aqui a dimensão do entendimento aqui é recíproco. Então também tipo, vai sobre o atendimento, a disponibilidade do serviço, como é que ele disponibiliza serviço para os seus clientes, não é? Nesse caso para nós, né? E depois as condições de pagamento, se é parcial, se é total, se ele vai fazer, se ele faz pagamento por parcela, ou se aquele que disponibiliza. Não, tem aí alguns que disponibilizam por parceria, vai lá, faz aqui. E depois o estágio de quê? O estágio é o quê? O estágio de experiência do produto desse mesmo fornecedor. Quanto tempo é que ele está no mercado a oferecer? Porque é importante que nós temos que conhecer ele para que quando chegar no momento sazonal, na hora que estiver difícil, ou se mexer alguma coisa no mercado, de dificuldade, de alguma crise econômica, esse nosso fornecedor estaria em disponibilidade de nos sustentabilizar no momento que o produto estiver difícil. Por exemplo, nós temos tenho observado aqui algum cenário que tem acontecido. O gás, por exemplo, o gás butânico, esse gás de cozinha que nós temos feito, há momento que desaparece do mercado, fica difícil. Aí uns fazem aí a especulação do preço. Então, é importante nós olharmos isso. Depois a localização também dele. Né? A localização aqui, na verdade, não é só no sítio onde eles estão localizados, mas é importante saber a localização do tipo de produto, qual é a perspectiva que você tem, né, com esse produto dele. Mais ou menos essa localização, tá? Então é assim que nós temos que fazer. Mas é importante aqui levar aqui um ponto de situação para você fazer lembrar de que aqui é importante você fazer uma amizade com os seus fornecedores. Para quê? Porque o mercado exige isso. Tá? O mercado exige isso. Por que nós temos que ser amigos do nosso fornecedor? Porque haverá momento que você não vai ter capital inicial para poder fazer compra. Suponhamos para aqueles que vendem a prazo, né? Que vão primeiro a vender a pós-pago, né? Ele foi, distribuiu, fez a entrega, você fez a entrega do produto e depois espera que o cliente pague a um determinado prazo. Chega nesse prazo, o cliente deu alguma debilidade no seu faturamento e não está disponível, ele te comunica, olha, não estou disposto para chegar ali para fazer o pagamento, portanto vamos ter que aguardar mais aqui alguns dias. Quando essa situação acontece, o que nos safa, o que acaba por resolver, dar uma solução nestes
aos empreendedores é a amizade que você faz com ele. É importante comprar no mês com o mesmo concorrente, é importante. Isso também faz com que ele vai te conhecer, vai falar, não, esse cliente já está fidelizado, então vamos lá dar uma sessão nele, vamos dar ele produto, já conhecemos como é que ele vende, onde é que ele vende, qual é a frequência que ele faz. Então, isso, na verdade, acaba por é, haver uma grande amizade, tá? Então, aqui depois tem essa estratégia funcional. Bom, eu trouxe aqui uma análise para podermos definir aqui a um bom curto tempo, né? Aqui, o mercado. Bom, o mercado, o nicho, né? O nicho onde nós estamos. É importante que nós façamos o seguinte: há muita empresa que fazem vários tipos de atividade, né? Vários tipos de nicho, né? Vários tipos de negócio. Então, aqui é importante frisarmos que tipo de mercado. Olha bem o tipo de nicho que você tem que meter no mercado. Olha que existe vários tipos de negócio. E esse tipo de vários tipos de negócio, há negócio que fica saturado. Na época dele, quer dizer, durante o ano, os 12 meses, tem aí só 2 meses para se ingrar. Há produto assim, que tem 2 meses que ele dá, que bomba bem, né? Então, por exemplo, flores, aqueles que vendem flores, não é? Momento de fevereiro, da data de namorado, aí vende, momento natalício, vende, apesar que tem sempre aniversário todos os dias, mas nem sempre no local onde você está, o mês vai dar certo, tá entendendo? Então, é mais ou menos isso. E aqui, políticas, a política você tem que agregar a política não tem que ser uma política que vem simplesmente para safar a você, mas tem a ser política recíproca para outros clientes também. Depois a garantia, a comunicação aqui é sobre a promoção que nós fizemos. O que tem que entender a promoção? A promoção é quando o preço está baixo, quando o preço está fácil para o cliente. Este é o ponto de vista do cliente. Para você, como empreendedor, a promoção tem que significar, na verdade, comunicação. Que quer dizer que você está a comunicar que aqui está ali. É mais ou menos isso. E depois, garantia. O nosso produto tem que ter mesmo garantia. Essa garantia de segurança, garantia de satisfação, enfim. Depois também tem que ter segurança o nosso produto que nós temos que manter, porque o mercado precisa de segurança. E depois experiência. Experiência é o quê? Experiência é aquilo que o cliente diz, poxa, aqui na verdade quando eu compro esse produto, o arroz que eu compro, lá, ele cresce na panela, por exemplo. Ele cresce na panela e é muito econômico, é um arroz que não gasta muito, que não demora muito na panela. Esse aqui é a experiência que ele vai poder pôr. E depois, satisfação. A satisfação é que vai fazer com que muitos hoje no marketing, no mercado, fazem tantos gastos no marketing e entendem mal o marketing por causa de quê? Por causa da satisfação. O cliente satisfeito, nós não precisamos fazer no marketing, ele mesmo faz testemunho para o nosso produto. Tá? Então, é mesmo isso que nós tínhamos para apresentar para o dia de hoje. E quero fazer aqui um resumo que a análise de mercado precisa ser feita mediante a disponibilidade ou mediante a, a, a motivação que o cliente tem com o nosso serviço. Ele, na verdade, é que vai ter que definir a qualidade, ele vai ter que definir o preço que nós vamos praticar, ele vai ter que definir até a forma como nós vamos ter que fazer e o prazo de entrega deste mesmo produto. Então, muito obrigado por permaneceres até aqui. Dá um like para contribuir, porque nós contribuímos. A nossa intenção é ajudar os empreendedores, ajudar aqueles que já estão e aqueles que querem crescer. E também ajudar aqueles que, na verdade, vão ali. Subscreva para estar sempre para passo. Nós vamos ter, eu vou sempre mandar. Então, me dispenso por aqui e até já para o próximo vídeo, então.